Olá pessoal, tudo bom? Vamos dar continuidade então ao nosso curso Ansiedades Específicas da Gravidez, no livro da Raquel Soifer, né, da Psicologia da Gravidez, né, do Parto e Puerpério. Hoje a gente vai dar continuidade então no item C, né, para frente ali, então a gente pegou o capítulo e quebrou ali em 3 aulas ali. Relembrando e reforçando novamente, não trago soluções, não trago dicas específicas, vamos trazer ali uma visão, né, referente ao conteúdo que a autora traz, né, então ela tem uma bagagem ali de 16 anos, né, de estudos e pesquisas ali referente a essas questões da gravidez. Quem tem contato ali com gestantes ou já foi gestante, né, de alguma forma ali, ou está gestante, vai ver que muitas coisas ali se identificam e fazem sentido. Por isso que eu achei interessante trazer esse material ali para todos vocês. Algumas coisas são estranhas, né? Então lembra lá que a gente viu, são conceitos muitas vezes kleinianos que remontam às questões da infância, questões arcaicas. Então a interpretação ou até a vivência ali parece um pouco estranho, mas quando para olhar ali com calma, né, sem muito pavor ali, acaba fazendo sentido sim. Então são algumas questões, eu trago aqui um resumo, né? Quem quiser o material completo, o livro ali é fácil também de achar na estante virtual e em algumas outras questões ali. Vamos dar continuidade então, né? Então vamos ao item C, a percepção dos movimentos fetais, os 3 meses e meio. A autora comenta que já por volta dos 3 meses e meio a 4 meses já é possível sentir os movimentos fetais, porém faz um alerta que há casos em que apenas pode ser sentido no quinto, sexto ou no sétimo mês. Então depende ali de cada gestante, aquilo que a gente falou na primeira aula, né? Toda gestante é única e não dá ali para trazer uma receita pronta de bolo para todas, mas algumas questões são inerentes ao ser humano, e aí não tem para onde correr, né? Onde essa demora em reconhecer os movimentos pode estar relacionado à negação, onde a gestação é confundida com a amenorreia, ou seja, a falta da menstruação, ou em mulheres que já passaram por outras gestações, onde por estar em negação, essa gestação pode ser até confundida com tumores, né? Então há um estado de negação, a gente já falou, né, na outra aula também da negação. Negação não é falar não, viu pessoal? É não conseguir ver que há um outro lado da vida, um outro lado da história ali, uma outra parte, né? Então tem aqui uma parte, tem a outra, e a gente não consegue ver isso, né? Então não existe. Então eu nego todo um contexto. No caso, negando a gravidez aqui, é algo acontecendo, mas não é uma gravidez. Então vocês vê que pode ser confundidas ali com muitas questões. Mecanismos de defesas não são maus, né? Então a gente fala, nossa, mas isso aí é terrível, é ruim. Não são maus, eles servem para preservar o aparelho psíquico ali contra ataques, contra ansiedades, né? Então eles são neutros, vão pensar assim. A questão seria as consequências e os sintomas que eles podem gerar, né? Alguns mais adaptativos, alguns mais destrutivos, mas no geral ali não há essa questão de bom e mal, eles são necessários dentro de determinado contexto. Também é comentado sobre outra manifestação psíquica comum na gravidez, que é a sensação de que a criança dá pontapés ou chuta, ocasionando dificuldades para a gestão trabalhar ou fazer outras atividades, né? Então, o bebê tá chutando, né? É o meio comum, a fala do senso comum popular ali, né? Então, apenas dá uma virada ou dá uma mexida lá, o bebê tá chutando, né? É isso aí geralmente que a gente escuta. Sobre essa situação, é nos dito que o mecanismo inconsciente agir no cerebro da projeção, onde será transferido para o feto uma imagem de terror identificada com ele, pois a criança é sentida como perigosa, onde movimentos bruscos e agressivos ameaçam causar danos à mãe. Ou seja, são projetados impulsos hostis que a gestante teve em relação à sua própria mãe grávida, seja isso fantasiado ou real, né? Então, de novo, aqui a gente está falando e trabalhando com questões da infância da gestante. Conflitos edípicos, questões relacionadas à gestante e sua mãe. Então, vocês veem a importância desse contexto, né, dessa característica ali das questões de cuidado familiar, né, da mãe para a filha, da filha e assim vai. Então, isso é importante a gente ter em mente também essa linha temporal, porque dificuldades na infância, depois, quando, né, a mulher estiver gestante, ela vai reviver muitas dessas questões. Lembrando, o corpo sente a gestação antes da consciência. Então, qualquer movimento ou qualquer questões, né, qualquer questão que possa aparecer ali referente à gestação, o inconsciente da gestante vai pescar aquilo muito mais rápido e vai ativar inúmeras fantasias, vai ser atacado por inúmeras questões ali. Então, é nesse ponto que a gente pensa. Então, impulsos hostis que a gestante tinha com sua própria mãe são projetados ali no bebê ali, né? Agora tem a coisa do senso comum, de falar, de é engraçado, é bonitinho, e tem a questão que fala aqui mesmo, né? A gestante não consegue nem trabalhar ou fazer outras atividades, porque o bebê está chutando, ele está batendo por dentro.
Não, né? Então a gente consegue ver ali já um certo descompasso. Apesar dele mexer, apesar de algumas coisas ocasionarem sim dor, dificilmente ele tá chutando para te agredir ou para bater ali. Então é nesse ponto que a gente olha que faz sentido. Todas essas manifestações, sejam de negação ou de projeção, nos mostram um profundo estado de ansiedade. Ou seja, a ansiedade ela é disparada ali para ligar esse alarme na mente, né? Então os mecanismos de defesa servem para proteger contra essa ansiedade, uma vez que há um temor ao desconhecido, pois a forma, o sexo ou a característica do filho ainda são uma incógnita. Junto a isso, também há o temor da responsabilidade, juntamente à noção de dar vida, o que significa abrir mão de uma parte da própria vida, onde essa ansiedade referente à própria vida se condensará no medo de morrer no parto. E a autora nos traz a clássica história do médico que pergunta ao pai se quer salvar a mãe ou o filho. Então, vocês já viram isso aí em inúmeras histórias. Em outras épocas era mais comum, né? A medicina não era tão avançada, não tinha muitos estudos ali de asepsia ou de questões ali, então era mais comum acontecer isso. Hoje já nem tanto. Ó. Atualmente a probabilidade disso acontecer é bem menor que outros tempos, porém ainda permeia histórias populares. Então são formas ali de trabalhar ansiedades, né? O medo do parto, o medo da própria morte e as questões de cuidar, né, depois dessa vida. Então, quem tem criança sabe, você precisa abrir mão de uma parte da sua vida para cuidar da outra vida. Não dá para ter tudo, né? Então você vai abrir mão de algumas questões para outras questões, né? É um movimento ali saudável, vamos pensar assim. Isso causa, né, desperta ansiedades e ali os mecanismos de negação ou projeção vão ser ativados e vai gerar ali todos esses sintomas, todas essas questões. Mecanismos maníacos, né, para cima também, são mencionados pela autora, onde devaneios e fantasias de um filho bom e bonito e feliz será muitas vezes um caminho necessário para o prosseguimento da gravidez, onde isso pode ser lido como tendências reparatórias da imagem materna e sua necessidade de recriá-la seguindo a identificação. Então, meu filho é muito bom, né? Ele vai ser muito lindo, bonito, né? Vai ter o nome de anjo, né? Toda aquela coisa que a gente vê aí nas histórias, nas músicas, mas dizer que, né, tá um pouquinho para cima ali, tá um alarme a mais ali. Então, uma tentativa de reparar ali imagem materna destruída muitas vezes pela hostilidade infantil, né? Enquanto a gestante era ali uma criança, vamos pensar assim. E isso é saudável, né? Traz aqui para poder dar prosseguimento na gravidez, porque só ficar para baixo e pensar coisa ruim, coisa mal, fica difícil mesmo, né? Então, se dizer que há um certo funcionamento ali, um certo equilíbrio para que essa gravidez possa, né, trilhar ali o seu caminho ali de forma saudável. Geralmente, mecanismos maníacos são exagerados, e em gestantes podemos encontrar as que dizem que não se dão conta de seu estado e nem pensam nele, né? Então, coisas exageradas, a grávida ali, a gestante, sai fazendo tudo, né? Quer limpar a casa, quer trabalhar, quer fazer não sei o quê, quer dirigir, quer tal e tal e tal. Sim, pode-se fazer tudo, mas há um certo cuidado ali, né? Então você não vai, sei lá, pegar uma moto e sair a 150 na rodovia com uma barriga ali já de uns 6, 7 meses ali, né? Dá para fazer muitas vezes, mas o perigo é grande, né? Qualquer queda, qualquer questão ali, né? A gestante pode vir a se machucar e o feto, a criança ali, se machucar mais ainda, né? Então, quer dizer que mecanismo maníaco ali, né? Olha, eu dou conta de tudo, né? Não sei meu estado, eu estou como eu era antes. Não, não tá mais, né? Então agora há um diferencial ali. Ou o contrário também, a gestante com muitos caprichos. A gente tem aquela pra cima, né? Aquela que faz muita coisa, e aquela que é pra cima também, mas num sentido mais difícil ali, ó. A gestante com muitos caprichos e que envolvem todos neles e sempre apresentando transtornos somáticos, como varizes, insônia, bulimia, hiper ou hipotensão, sendo mencionado um caso, né, pela autora da gordinha feliz, com seus 20 quilos a mais, né, o que não é saudável para uma gravidez, há um certo limite ali para o ganho de peso, né, então um ganho de peso exagerado na gravidez também denuncia, né, também mostra, ele é um sintoma de alguma ansiedade, de algo que está acontecendo, viu pessoal? Então não vamos também falar, mas é tudo bom e bonito. Não, há questões acontecendo ali que podem ser prejudiciais. Ou seja, não é olhar, né, com preconceito ou questões assim, mas é importante reconhecer os fatos. Há um certo limite saudável para o ganho de peso na gestação. Então a autora aqui traz essa história aqui da gordinha feliz, com 20 quilos a mais, mas não consegue mover-se, apresenta câimbras, constipação, entre outros sintomas, embora sempre se mostrando muito alegre, onde essas dificuldades físicas produzem, através do masoquismo e das fantasias de purificação, um alívio contra as vivências internas terroríficas. Então, vocês veem como que é importante, talvez um acompanhamento, né? Então, masoquismo ali, uma questão ali
se colocar ali para sentir dor, né? Um prazer em sentir dor, né? Então, e fantasias de purificação também, né? Estou sofrendo, mas é para um bem maior. Eu preciso passar por isso para um bem maior, né? Gravidez não é doença, né? Então, há suas questões ali, a gravidez de risco, de alto risco, a gravidez comum, mas, né? São questões diferentes que a gente precisa estar sempre atento ali quando passa do ponto, muitas vezes. E o excesso de peso, é importante também olhar. Esses mecanismos maníacos exagerados e a purificação masoquista serão mecanismos frente a um temor natural, diante de algo possível de acontecer à criança disforme, né? Então, hoje temos ali ultrassons, temos muitos procedimentos ali, mas ainda tem muita questão da fantasia, né? Muitas questões ali ao desconhecido. Nenhum método de ultrassom ou de amparo ali por máquinas, né, por aparelhos, por remédios medicamentosos, são eficazes 100%, se eu não me engano, acho que é em torno de uns 80, alguma coisa ali, a previsão, alguma questão assim. Então, esse temor natural da criança disforme é algo ali que permeia ali a fantasia de muitas gestantes, onde através da investigação psíquica a autora nos traz que essas fantasias, juntamente com o temor da incapacidade de criar e educar os filhos, dá um trabalhão, né? Então, passar pelo parto, passar pelas dificuldades físicas já é muitas vezes difícil, né? E depois criar e educar também vai uma longa história ali, muitas coisas difíceis também. Cuja consequência seria o pesadelo materno, de uma criatura malvada e enganadora. Não foi bem criado, né? A criança é mal criada, não tem essa história. Revelará que a gestante já deve ter se sentido assim enquanto criança, né? Então, de novo, um sentimento ali de identificação, né? Com o algo mal que vai sair vai ser assim como eu era mal, né? Então, vocês veem que são todas questões, fantasias inconscientes ali, né? A purificação masoquista e os mecanismos frente aos temores ali, as questões difíceis de se elaborar. A ansiedade dominante nesse período da gravidez, que aparece frente aos primeiros movimentos fetais, será a culpa por experimentar uma união tão íntima e pessoal, exclusiva a dois, que ninguém mais pode interferir, onde essas fantasias revivem de forma inconsciente outras fantasias incestuosas e masturbatórias infantis, sendo que a sensação dos primeiros movimentos pode ser algo assustador e estranho, né? Então, a culpa por experimentar uma união tão íntima. De novo, vamos lá nos conflitos edípicos, né? As fantasias da criança em relação ao pai são reativadas quando se tem, né, uma criança, quando se começam a sentir os primeiros movimentos. Não tem mais pra onde correr, agora realmente há um filho dentro de mim, né? Então, enquanto criança, a criança dentro da sua limitação cognitiva e de mundo ali, né, as fantasias infantis ali, isso de alguma forma dificulta, né? Dificulta ali a gestação, quando essas fantasias são reativadas, porque aí vem a culpa, o terror do incesto, as fantasias, né, masturbatórias infantis, toda aquela questão que quando se passa o processo edípico, o superego vem e dá uma segurada ali, né? Mas, anterior a isso, está questões inconscientes que vão assustar ali a gestante. O esclarecimento desses processos pode ser importante, segundo a autora, para que se previna negações, projeções ou manias extremas e somáticas, com consequências físicas ou mentais, né? Então, é a questão da higiene mental, a psicoprofilaxia, né? Então, trabalhar ali com a gestante dentro daquilo que ela possa estar trazendo, né? Suas dificuldades, seus sintomas, tanto físicos quanto emocionais, né? Então, nada é do nada e nada é por acaso, né? Então, desde câimbras, constipações e questões ali podem ter vieses, né? Vínculos ali com questões emocionais. Então, o esclarecimento disso pode prevenir aí, ó, as projeções, negações, as manias, onde nesse período da gestação, ou seja, 3 meses e meio, os movimentos do feto ainda serão suaves, como carícias interior, ou como algumas gestantes dizem, né? Então, segundo a autora, borbulhas, movimentos de asas ou peixinhos, né? Então, isso é bem comum a gente ouvir, né? Como se tivesse um peixinho dentro de mim. Não são figuras humanas, mas são figuras suaves, doces da representação popular, né? Peixinho, bonitinho, fofinho. Então, precisa, então são coisas de carícias, ou seja, fantasias edípicas, ó, essas representações nada humanas, mas analisadas como vivências edípicas, incestuosas e masturbatórias, nas questões infantis ali, né? Lá na teoria as questões psicossexuais freudianas, né? Que a gente pode ver futuramente aí, fase oral, fase anal, fálica, latência e genital. Édipo, castração e inveja do pênis. Todas as questões freudianas que estão ali fazem sentido dentro
né, de todos os seres humanos ali. Não tem como correr do Freud, viu, pessoal? A gente às vezes fala, brinca com isso aí, mas todo mundo é humano, né? Todo mundo passou pela necessidade de um outro humano. Não tem então como. A pessoa que deu comidinha para você se torna o objeto da sua fantasia, né? Não precisa ser o pai, não precisa ser a mãe, pode ser qualquer pessoa, mas alguém tem que ter cuidado de nós enquanto crianças, senão a gente sobreviveria, né? A gente não estaria aqui assistindo o vídeo agora. Então, quer dizer, alguém deu comidinha. Então, quem deu a comidinha se tornou ali o objeto da fantasia. Qual? Não sabemos, mas vocês estão vendo aqui que tudo se reativa com questões da vida. Deixa eu tomar uma água. Essas informações nos permitem ver que a percepção dos primeiros movimentos dentro de cada personalidade gerará ansiedades diferentes. Como eu falo, cada gestante é única. Então, dependendo da sua personalidade, vão gerar ansiedades diferentes. Onde isso poderá ser tolerado ou não, diante disso pode ser negado essa percepção dos movimentos, levando ao extremo do aborto no quarto ou quinto mês. Então, de novo, aí a negação, 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 negação tão forte que acaba de alguma forma empurrando, expulsando ali o feto para fora. Então, são questões emocionais, aí é um caso extremo, mas geralmente a gente sempre escuta, né? Gestantes ali, sempre sai até no jornal, né? A pessoa nem sabia que estava grávida, né? Foi no médico lá com, sei lá, uma dor de dente, uma dor de ouvido e sai com um bebê. Então, vocês veem, tem histórias dessas, vocês digitam no Google aí que vocês vão ver que não é tão longe assim não, pode acontecer. Não tem certo e errado, mas a gente pode pensar ali em mecanismos de negação. Por quê? Não sei, teria que ver o contexto da gestante. Lembrando, né, pessoal, não são coisas más, viu? De novo, mecanismos de defesa não são coisas más. São necessários para proteger a mente, talvez ali, de uma dor, de uma questão maior. Entre o quarto e o quinto mês, a gravidez já é evidente. E uma vez que a mudança do ventre e do seio já são visíveis. Então, entre o quarto e o quinto mês não há como negar-se mais. E neste momento, a ansiedade poderá se manifestar por várias maneiras, como, segundo a autora, o filho disforme, medo de morrer no parto, medo do próprio corpo disforme e este permanecer assim. Isso é uma crítica, né, uma fala muito grande também das gestantes, né, o medo do que o corpo como o corpo vai ficar posterior ao parto. Sendo mencionado também sentimentos de estar feia, gerando fantasias de ciúmes e afastamento do marido. Então, vários tipos ali, vários momentos de ansiedade se manifestando de várias maneiras. Então, vocês veem, a ansiedade surge e aquilo é manifestado com vários tipos de questões conscientes para fora ali, né? O sentimento de estar feia é um, né? A fealdade, a autora coloca no material original aí, né? Isso aí pode afastar do marido, ó, sendo que esse sentimento de estar feia oculta vivências culposas derivadas do horror do incesto, tranquilizando o perseguidor, pois sou feia, ele não me quer, ele quer a outra. Então, né, de novo ali, questões edípicas, a criança, a menina fugindo do pai, né, de alguma forma ali dentro da sua mente, né? Sou feia, ele não me quer, ele quer a outra. Assim, as fantasias de maior intensidade nessa fase serão os conflitos edipianos, impulsos incestuosos e masturbatórios infantis e o temor da morte, sendo que as defesas frente a isso serão negação, projeção, idealização e mania, se somando ao masoquismo e à hipocondria, né? Ficar caçando ali doença, ali, acreditar que tá sempre algo errado, né? Não, o bebê tá assim, não, estou assim, tá sempre algo errado. Sintoma de hipocondria. A gente fala questões edípicas, viu, pessoal? Complexo de Édipo mesmo, clássico ali, freudiano, né? Há dos outros desdobramentos, mas o filho quer ficar com a mãe, né? E matar o pai, e a menina quer ficar com o pai e matar a mãe, né? Esse matar é simbólico, óbvio, né? São sentimentos de hostilidades. Ao término disso, tem-se o desfecho edípico e a instalação do superego, né? Então, é onde começa a ficar proibidos essas fantasias, esses horrores ao incesto. Então, até a criança ali, seus 4, 6 anos ali, é uma história. Após isso, parte-se para um novo conteúdo ali, uma nova questão dentro da mente ali. Muita coisa passa a ser reprimida. Sobre sintomas físicos durante essa fase, devido às ansiedades específicas, vão desde náuseas, dores musculares, câimbras, enxaqueca, constipação, diarreia, hipotensão até sensações de desmaio, sem perder a consciência, onde para cuidar desses sintomas, a autora diz que é aconselhável exercícios musculares com respiração e relaxamento nesta fase da gravidez. Então a ansiedade vai disparar ali e vai gerar muitos sintomas físicos, que depois a gente vai falar um pouquinho também sobre eles. É mencionado também sonhos que muitas gestantes passam a ter nesta fase, sendo muito comum sonhos que já se realizou o parto e que já se tem o filho ao lado e ele é lindo. Outro sonho mencionado é de já ter um bebê crescido, de uns 6 meses, né? Então passou ali todo o terror, né? Toda a dificuldade da gestação já está pronto.
Quer dizer, então, uma forma ali de negar também um certo caminho ali que vai acontecer e não há o que fazer. Então, um bebê crescido de uns 6 meses que já fala, como uma criança de 4 ou 5 anos, sendo essa uma visão assustadora, ou seja, um bebê que fala, né? Hoje, com as inteligências artificiais, os filmes aí, a gente meio que é acostumado ali com bebês falando. Mas se parar para pensar na vida real mesmo, um bebê de 6 meses falar como uma criança de 5 anos é algo assustador. Então são fantasias e questões ali que permeiam nosso imaginário ali. O fato do bebê falar indica a coincidência do ápice edípico, encobrindo as fantasias terroríficas dos 4 ou 5 anos, onde surge o superego que passa a proibir as fantasias de masturbação, dando início à repressão e a passagem à fase de latência. Então o bebê que fala seria o quê? Uma identificação com aquele bebê já de 5 anos, ou seja, já passou todos os conflitos edípicos, todas as questões ali que geravam que geram, né, ansiedades ali. Então já está pronto, já passou e está tudo ok. Você vê que é uma forma ali também de tentar negar e passar ali algumas fases ali. A autora nos diz que as aulas de exercitação e demais informações passadas para a gestante podem ser adequadas para diminuir as crises de ansiedade. Porém, se não forem suficientes, deve-se recorrer a certa urgência à terapia individual, sempre que se perceber o perigo do aborto ou questões como ou hipertensão, além do excesso de peso. Então, sintomas físicos podem ter suas origens emocionais ali. Então, talvez seria interessante um acompanhamento psicoterapêutico também, né? Nunca descarta o médico, nunca descarta o obstetra ali os exames, mas quando a gravidez está muito difícil, muito turbulenta, a família muito em conflito ali, talvez é interessante a terapia. Isso é uma coisa a se pensar também que muita gente às vezes negligencia, viu, pessoal? Caso os estados de ansiedade sejam duradouros, pode se manifestar sob formas de fobias agudas, hipocondrias ou depressões. Caso forem passar, então, caso for duradouro, vai se instalar ali uma questão e essa grávida, nessa gestante, vai estar sempre com dificuldades. Caso forem passageiros, logo dão lugar a um período de euforia e tendência à atividade, vindo acompanhado pela aceitação dos movimentos. Então, passa tudo ok, tudo normal, está tudo certo. Vai caminhando ali cada fase dentro daquilo que é esperado para cada fase mesmo da gestação, sem grandes intercorrências. O marido também é citado pela autora, onde esse também irá apresentar questões relacionadas à ansiedade que podem assumir diversas manifestações conscientes, onde a esposa, ao não se sentir bonita e assim o rejeitá-lo, gerará o sentimento de necessidade de proteção, com fantasias sobre danos que possam ser ocasionados à esposa, gerando a tendência de submeter-se a ela e satisfazê-la em tudo. Né? Então, muitas vezes os maridos das gestantes fazem tudo né? E muito bom e bacana que tenha esse companheiro ali, alguém que possa ajudar ali, mas como sempre há limites em tudo para que seja saudável, né? Então, vocês verem que não é à toa. Então, as pessoas que estão com a gestante ali também vão ter suas fantasias reativadas de alguma forma. Então, os maridos, os companheiros ali também vão passar por alguns fenômenos, né? Ninguém sai ileso de ninguém, né? É aquela fala meio clássica ali. Essas fantasias correspondem aos conflitos edipianos, com sentimentos confusos em relação à gravidez da própria mãe, juntamente com sensações de exclusão e também a inveja do que a mulher pode gerar, né? A inveja do útero, Karen Horner, se eu não me engano, né? Então tem essa parte teórica também que o homem invejaria de alguma forma ali, né, o útero feminino, porque o útero pode dar à luz, né, enquanto o homem não. São questões das fantasias infantis ali também, questões edípicas também. Em relação à inveja que o marido tem da esposa, essa pode seguir dois caminhos, né? Então, a inveja também é algo que não é mal, né? Geralmente a gente fala de inveja, pensa ali muitas vezes em questões, crenças ou outras coisas, mas a inveja não é mal, né? Então, a inveja é um sentimento humano, é uma questão humana ali, e ela pode ter dois desfechos ali, consciente e uma forma mais inconsciente. Enquanto consciente, o homem pedirá para que a esposa lhe conte como são os movimentos e com isso irá se instalando o amor paternal, sendo que este não é inato, mas sim construído. Então, há um diálogo, há uma relação ali entre a companheira ali, a gestante e seu marido ali, e vai sendo construído todo um cuidado ali, um amor paternal para com a criança que não está ligada diretamente ao homem, né? Então tem esse certo afastamento ali, necessário em alguns pontos para a proteção também. Então, caso a inveja seja consciente, ele vai perguntar, ele vai tentar fazer as pazes. Caso essa inveja seja inconsciente, o segundo desfecho para essa inveja será quando ela estará inconsciente, sendo mostrada através de hostilidades, indiferenças, rejeição sexual, traições ou demais sintomas psicossomáticos, como a síndrome de Couvade, não sei pronunciar isso aí, é francês, né? Mas seria a apresentação por parte do homem de um conjunto de sintomas gerados durante a companheira.
O homem grávido, vai, o pai grávido, acho que tem aí. Se digitar isso aí no Google, vocês vão ver também, né? Vários pais sentem ali náuseas, vômitos e inúmeros sintomas que a esposa sente também. Isso também está catalogado, também já foi estudado aí por alguns psicólogos ao longo dos tempos ali, né? Tem, se eu não me engano, um caminho da antropologia que vai trazer também uma visão que isso muitas vezes é necessário para que o homem segure um pouco ali as suas questões mais hostis, né? E passe a ficar um pouco mais amável e assim ficar mais próximo ali também da criança ali. Então tem vários desfechos ali. Mas voltando aqui, caso essa inveja for inconsciente, o marido tende a atacar ali o útero. Então vocês veem como que é, né? Então, dois caminhos ali. Um está de bem, uma admiração, e o outro uma questão mais hostil ali. Outro ponto abordado pela autora, será que a gravidez da companheira irá reviver no homem problemas inconscientes relacionados à figura feminina, podendo trazer de volta a dissociação mãe-seio e mãe genital, onde a companheira seria idealizada como pura e o papel sexual seria procurado em outra mulher, ou também em fantasias terroríficas sobre a mulher castadora, onde a mãe que engole, ou seja, a mãe que engole os filhos, né? Então a mulher fica sendo aquele símbolo de pureza devido à criança lá, e as questões genitais vão ser procuradas, né? Buscados em outras figuras femininas. Então, de novo, conflitos idípicos da parte do homem também em relação à esposa gestante ali. Então, vocês veem que fantasias vão sendo sempre reativadas quando se surge uma criança, né? Importante a gente pensar nisso aí, pessoal. A gente revive de alguma forma a nossa própria infância. Sempre falo isso aí. Imagens como estas, referentes à rivalidade com o pai, podem ser projetadas no filho, o que explicaria o temor às relações sexuais com a ideia de preocupação de dano ao filho, né? Então, dificilmente ali se machuca a criança. Se a gravidez estiver tudo ok, tudo correto ali, relações sexuais são até bem-vindas devido aos estímulos, aos hormônios, ao casal ali, à união do casal ali. Caso tiver algum risco, né, o obstetra ali, o médico vai fazer recomendações, mas no geral não apresenta danos ao filho, viu, pessoal? O pênis não vai, né, de alguma forma, conseguir ir lá e amassar, apertar a criança, né? Então, é mito, é lenda popular isso aí. Então, há questões, desde que a gravidez esteja dentro de um contexto natural e saudável ali, não seja de fatores de risco. Encobrindo as revivências da ansiedade de castração, onde a autora defende que o marido também merece atenção por parte dos profissionais, tanto quanto a gestante, pois além da formação de sua atitude paternal, conflitos conjugais podem levar à separação do casal, né? Então, essas fantasias edípicas por parte de ambos, né, pode gerar o desfecho ali, o final ali da separação do casal, que não seria bem-vindo para a criança, né? Então, o bebê ele carece dessa função paterna e materna. Dificuldades nessa fase vão gerar outras consequências ali. Então, é uma coisa importante a se pensar também. Os filhos também são citados, onde ao perceberem o ventre da mãe já crescido, não há dúvidas sobre sua gravidez, dependendo da forma como isso foi comunicado, com sinceridade ou ocultação. Então há casais que comunicam, conversam ali com a criança, né, com o filho ali, e há casais que escondem ao máximo que dá. E dependendo como isso seja descoberto, é um choque para o outro filho, né, pessoal? Então, né, sinceridade e diálogo sempre é bem-vindo ali, né? A gente acha que as crianças não entendem, mas elas sentem, né, entendem dentro da limitação delas. Então, o diálogo é sempre importante. Então, ó, com sinceridade ou ocultação, dependendo como isso foi, ó, podem gerar hostilidade em relação ao ventre, ocasionando desde ataques físicos a questões psicossomáticas, terrores noturnos, né? A criança acorda à noite ali tendo determinadas confusões ali, ou fobias, convulsões, entre outras questões também. Então, a criança pode caminhar ali para um caminho de doenças, né? Então tem sempre aquela rivalidade ali entre os irmãos. Isso é natural, acontece, dependendo da forma como o casal ali, a mãe conseguir gerenciar, organizar ali, há desfechos saudáveis. Bom, então finalizamos aí o item C. Vamos passar então para o próximo item, né? As ansiedades devido à instalação franca dos movimentos, 5 meses em diante, né? Então, não há mais como negar os movimentos e as contrações uterinas, né? Então, agora a coisa é real. Já está com 5 meses ali, já está quase na metade, ele passou da metade já. Por volta do sexto mês, né, 5 completo, o sexto mês, ocorre uma percepção maior das contrações uterinas fisiológicas da gravidez. O ventre endurece por alguns momentos e depois se afrouxa, né? Então são as contrações de treinamento, né? Então dá aquela endurecida, a parede, né, do ventre ele fica dura ali, depois ele amolece novamente. Isso produz um novo acesso de ansiedade, renovando as fantasias mencionadas anteriormente. E como mecanismo de defesa, a autora cita o retraimento narcisista, porém com algum traço de euforia. Então, a gestante tende a se fechar também.
Respiração e relaxamento, segundo a autora, serão técnicas valiosas para o alívio dessas situações que, caso se acentuem, podem colocar em perigo a vida do feto. Então, questões fisiológicas gatilham, vamos falar assim, né? Ativam, reavivam, revivem ali fantasias e disparam muitas vezes questões ali que podem prejudicar o feto. Então, sempre importante ter um acompanhamento ali. Geralmente o médico, né, o obstetra ali reconhece, percebe ali quando está muito complicado ali, pode fazer a orientação, indicação, encaminhamento ali para um serviço de saúde ali, né, um apoio emocional ali também. Esse seria um caminho saudável. O item é ansiedades produzidas pela versão interna. A versão interna é quando a criança vira, viu, pessoal? Então, né, de uma forma ali, ele já se põe ali, né, com a cabeça para baixo, já no momento, na posição ideal ali para que ocorra o nascimento, né, do parto natural ali. A autora nos traz que a partir da metade do sétimo mês, quase no final já, a criança pode se colocar de cabeça para baixo, né? Então, o nome, versão interna. Onde a percepção desse movimento também irá provocar intensas crises de ansiedades totalmente inconscientes. Lembra que a gente viu lá no comecinho, então, que o inconsciente percebe as mudanças e as questões muitas vezes antes mesmo de nós, né? Então, você não vai ver o bebê mexendo ou rodando, né? Você vai sentir de alguma forma, mas o inconsciente já vai estar ativo ali, vai estar agindo de alguma forma ali internamente ali. Isso aí vai disparar, provocar intensas crises de ansiedade também, se manifestando em diversas formas psíquicas ou somáticas. Ó. Dores nas nádegas, lateral do ombro, entre outras partes do corpo, se devem à contratura dos músculos pélvicos, que lutam contra esse movimento da criança, devido a fantasias de esvaziamento. Né? Vai sair, vou perder, vai fugir, meu corpo vai expulsá-lo, né? Então, quer dizer que a mente já está tentando de alguma forma ali segurar, né? Vamos falar assim, né? Ou seja, reduzir danos à mente. Fantasias de esvaziamento que ocorrem neste momento. Diálogo e acompanhamento, tanto do obstetra quanto a psicoterapia, pode ajudar com problemas nessa fase, que não há como evitar, né? O bebê vai virar ali, a forma saudável dele, ele vai ter esse giro nessa versão interna ali, e isso vai disparar ali muitas vezes fantasias. É relatado pelas gestantes que a sensação muitas vezes sentida é que se está em um elevador muito rápido, ou com uma dor intensa embaixo do ventre, ou que algo está empurrando os seus órgãos. Né? Então, do elevador eu nunca ouvi, a dor, né, tem geralmente há pequenas dores ou coisas ali podem ser confundidas, mas essa de estar empurrando os órgãos é uma coisa que a gente sempre escuta, né? Parece que está empurrando, está falta espaço, né? Está empurrando minha bexiga, empurrando, então pode ser referente à percepção desse movimento de forma inconsciente. Também há relatos de quem não se percebeu nada, onde a autora diz que se deve ao mecanismo de negação, que pode ser útil nesse momento, né? Então não vai ter problemas, mas também você não percebe ali quando vê, já está tudo pronto. Então a negação tem sua parte útil também. Lembra que eu falei? Mecanismos de defesa não são maus, são necessários para proteger o aparelho psíquico de ansiedades e dores ali. Ainda diante dessa crise de ansiedade, alguns processos somáticos podem surgir, como crises de hipertensão, lipotimia, gripes agudas, hiperemeses, diarreia, constipação, edemas pelo corpo, aumento de peso, cãibras, entre outras questões, podendo chegar aos casos mais graves, como parto prematuro. Então, a ansiedade ela vai produzir demasiados, determinados sintomas físicos ali, que pode ter o caso como mais grave, porque os outros ainda, né, você vai tratando, você vai cuidando, ajudas medicamentosas, psicoterapia, mas casos mais graves do parto prematuro, onde dependendo o tempo ali, né, o feto, a criança ali não consegue sobreviver, então, né, seria o ápice ali do caso grave ali. Onde a autora reforça que os partos prematuros que se puderam observar, né, na experiência clínica possuíam relação com a percepção da virada do feto e as crises de ansiedade. Assim, a autora relata que a higiene mental do parto prematuro não deve apenas abranger a gestante e seus conflitos inconscientes, mas também sua relação conjugal, familiar, socioeconômica. E caso haja o nascimento precoce, toda a família deve ser amparada. Então, essas fantasias podem gerar muitas vezes o parto prematuro. Então, é importante que se tire, né, que se converse, faça essa higiene mental sobre mitos, questões populares e tudo, né? Então, não há porquê com poucos meses você já ter tudo pronto ali da criança, né? Já tá tudo comprado, tudo feito, tudo prontinho. Então você vê que é uma ansiedade, né? Então é bonito, é legal, mas ainda há um tempo para nascer. Não tem como nascer, não é saudável, né? Precisa se respeitar ali, nas 38, 39 semanas ali, para que isso seja saudável. Há questões orgânicas, né? Realmente, então não vamos descartar isso também, mas há muitos fatores emocionais ali que podem ser evitados, né, visando um parto saudável posteriormente ali para ambos ali.
Sonhos em gestantes nessa fase costumam ser comuns e sempre se relacionam com o parto, apresentando o temor de que o filho caia, onde a queda representa a desintegração e aniquilamento. E o conhecimento dessas ansiedades por parte dos profissionais permitem prestar um melhor atendimento e ajuda na elaboração desses terrores, contribuindo para a continuação de uma gravidez saudável e de um bom parto. Né? Então, sonhos também acabam dizendo muitas coisas sobre o que passam no nosso inconsciente, né? O Freud falava ali, os sonhos é a estrada real para o inconsciente, né? Então as gestantes elas costumam relatar ali um temor de que o filho caia, né? Nos seus sonhos, ou questões de queda, de esvaziamento, né? Então tem todas essas fantasias ali e o conhecimento por parte dos profissionais que atendam pode trazer um certo alívio ali para essas ansiedades e contribui para uma gestação mais saudável ali. A autora também nos traz análise de alguns sintomas psicossomáticos que surgem neste período, sendo estes a hipertensão, né, então a pressão alta ali, essa pode ser vista como uma reação defensiva devido à diminuição da pressão sanguínea comum no estado da gravidez, onde ocorrem fantasias inconscientes de morte e a criança será identificada com figuras arcaicas, terroríficas e persecutórias e aparece como um exterminador. E a hipertensão seria a tendência maternal de lutar contra esta fantasia. Então, no início da gravidez ali, o sentimento ali de que algo estranho está dentro de mim. Então, isso vai. Então, vocês dizendo, não é bom e mal, viu, pessoal? Não é que a mãe é má. Não, mas um dia ela foi criança e há fantasias ali que permeiam nas bases arcaicas ali, antes, né, pré-verbais ali, da gestante. Né? Então, isso vai ser reativado com essas questões ali. Lipotimia, que seria um desmaio sem a perda da consciência, então sua base orgânica estará vinculada à hipotensão, pressão baixa. Do ponto de vista psíquico, originam-se as fantasias de esvaziamento e aniquilamento, como se alguém houvesse introduzido no corpo para roubar o filho, sendo essa uma confusão entre o parto e a virada da criança. Hiperemese, né, náuseas e vômitos persistentes, sintomas bem comuns aí, ocorre o mesmo que a hipertensão, onde o filho pode representar um exterminador, e aqui a defesa será expulsar o perseguidor. Né? Então, a fantasia acontecendo de forma inconsciente, as questões atacando ali, né, o organismo, é sentido como um ataque, o exterminador, e eu preciso pôr isso para fora. Só que não dá para pôr o filho para fora. Né? Então, a defesa contra isso é pôr o mal para fora. Então, vamos jogar para fora tudo aquilo que é mal. Né? Geralmente, excrementos, fezes, vômitos, a gente tem um certo, né, deixa para lá. Né? Então, vamos pôr esse mal para fora e ficar com o bom dentro de nós. Então, vocês vê que é uma luta. Os vômitos, enquanto dentro de um certo padrão ele é saudável, né, normal, natural ali da gestante, porém se for demasiadamente, né, persistente ali, pode causar desidratação. E aí a gente tem também, nós temos um problema ali que precisa ser ouvido e cuidado. Diarreia possui o mesmo significado do filho exterminador, né? Vamos pôr para fora ali. Só que o mecanismo defensivo escolhe o intestino ao invés, né, a parte final do intestino ao invés da parte inicial ali, né? Então, ao invés da boca, vem a diarreia. Constipação pode ser lida como uma defesa contra a sensação de esvaziamento, utilizando a contratura da parte final do intestino, tendo como fantasia inconsciente a retenção do feto. Nada sai de mim, tá tudo preso aqui dentro, vou cuidar, vou ficar com ele. Isso fica uma forma de se defender de ataques de dentro do próprio corpo. Né? Então, nesse momento está havendo um conflito ali, e esse conflito tem esse sintoma como desfecho. Edemas e aumento excessivo do peso pode atuar junto com a constipação e será outra defesa contra a sensação de esvaziamento. Tudo isso aqui, viu, pessoal? A autora pontua alguns relatos a mais, traz alguns exemplos ali no livro, no material original, feito com base em análises e questões que, né, 16 anos ali que ela viveu ali com gestantes na clínica ali. Então tem uma certa base ali para estar colocando lá. As cãibras, né, podem ser fantasias inconscientes de sofrer uma agressão física, representando o temor ao filho quanto ao parto doloroso. Então vai ocasionar as cãibras ali também. Tem a questão orgânica, né, falta das vitaminas, falta de muitas coisas ali, mas há as questões emocionais também, pessoal. A gente está falando aqui das questões emocionais, onde a incidência de cãibras costuma ser mais comum em ambientes onde se tende a negar os temores e se proíbem falar neles, né? Então as dificuldades, as questões, né, não se fala naquilo, aquilo fala sobre nós. Todas essas fantasias e ansiedades descritas pela percepção da versão interna serão reativadas pela situação que aguarda a gestante, ou seja, a futura maternidade. Então, a futura maternidade vai reativar, vai reviver todas essas fantasias e questões edípicas ou determinadas, né, mais profundas, mais primitivas ainda, dentro de cada gestante. E aí eu coloquei
um trecho final e um comentário, né, da própria autora ali, que é uma coisa a se pensar, né, pessoal? Então a gente tem ali os dados do IBGE, se vocês procurarem também, o Brasil está encolhendo. Então a queda da natalidade, né, tem outros fatores, mas a queda da natalidade é o ponto máximo ali desse encolhimento, é o principal fator ali. O livro já tem uma certa idade, a autora trouxe ali uma pontuação, né, que não se prepara mais as gestantes, as jovens. A probabilidade de uma mulher ser mãe, ela é grande, né? Então é o desfecho da vida, seria o básico da vida, né? Há pessoas, cada um faz o que quer da vida, cuida do que quer. Há questões patológicas, há questões não, mas a possibilidade ela costuma ser grande, né? E não está havendo esse preparo, né, de alguma forma. E aí quando se pega gestante, meu Deus, o que eu faço? O que acontece comigo agora? Quem sou eu? O que vai acontecer? O que vai ser do meu futuro? Então, quer dizer, não há esse preparo, né, para algo que pode se vir a acontecer. E aí, quando se pega, essas ansiedades vão gritar e números ali vai trazer mais dificuldade. Né? Então, a autora defende ali ah, um certo ensinamento, né, uma certa transmissão de conhecimento a respeito ali da gestação, o que é bem válido e importante, né? Então, é o que a gente vai ler aqui, ó. Em geral, as mulheres têm escasso ou nenhuma, isso aqui na palavra da própria autora, viu? A oportunidade de aprender a tarefa maternal de forma direta, através do ambiente. Já não ocorre como outros tempos, quando as famílias numerosas ofereciam continuamente essa experiência através dos irmãozinhos menores, priminhos, sobrinhos, etc., que se criavam junto à menina ou à adolescente, ou a quem ela mesma criava. Então, antigamente tinha aquela casa cheia de criança, as meninas iam vendo a mãe criarem os outros, né, os irmãozinhos mais novos, os priminhos, né, as adolescentes ali iam vendo a mãe, irmão, os primos também, cuidado, contato com outras crianças, né, isso acaba sendo passado ali por forma de modelagem, né, então ia se vendo como modelo, né, as gerações anteriores e de alguma forma aquilo vai ficando internalizado e quando viesse a vir a ser mãe, já tinha aquele modelo dentro, né, isso já está diminuindo, e com encolhimento e menos natalidade, mais difícil ainda, né? Então vamos ter gerações sem irmãos, gerações sem primos, né? E aí, como vai ser isso? Então você vê que o futuro é um pouco assustador aí, dependendo da visão aí. As bonecas atuais, por perfeitas que sejam, embora sirvam de estímulo ao instinto maternal, não permitem essa experimentação real, nem muito menos o aprendizado das virtudes adquiridas por outras mulheres com a maternidade. Encontramos-nos, pois, ante uma situação deficitária que deve ser urgentemente resolvida. Então, é algo a se pensar ali, porque é bonito, porque é legal, porque o país vai ficar bem? Não, mas porque muitas vezes a gestante sofre, né, passa ali por determinados terrores e ansiedades que poderiam ser evitadas apenas com a comunicação, apenas com essas vivências. Né? Então, é algo a se refletir aí. Bom, pessoal, então chegamos aqui ao final da nossa aula. Semana que vem, então, vai ter lá a terceira, né, e a parte final sobre as ansiedades no capítulo 1 específicas da gravidez. Agradeço quem assistiu o vídeo até aqui. Convidem seus amigos. Quem quiser se inscrever nos canais, procurarem as redes sociais, todos serão bem-vindos. Obrigado e até a próxima aula, pessoal.